Olá, gente boa. Semana passada falhei na gravação do vídeo, estava em viagem com minha mulher, houve um problema técnico com o equipamento que levei, não consegui fazer a gravação. E como não consegui, retorno agora, passadas 2 semanas, para me colocar novamente em contato com vocês, matar a saudade e apresentar uma reflexão a respeito da Venezuela e do Brasil, a partir de leituras que fiz durante a viagem. A Venezuela é um país rico, com riquezas minerais, está sobre o maior lençol de petróleo do mundo, maior reserva de petróleo do mundo é venezuelana. E só não aparece nas estatísticas como a maior reserva de petróleo, porque o petróleo venezuelano é um petróleo pesado, de extração difícil, precisa diluí-lo, isso é caro. Então há restrições para extração e há restrições para comercializar. Dificuldades de mercado. O país sempre teve dificuldades e problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, coisa comum, corrente na realidade dos países latino-americanos. E, aliás, os motivos pelos quais convivemos com essa realidade em todos os nossos países mereceria um estudo mais aprofundado, que nunca foi feito com a profundidade necessária, porque assassina das dificuldades dos nossos países com o seu desenvolvimento social, político e econômico. Então a Venezuela, que já não vinha bem, num dado momento da sua história mais recente, enveredou para o comunismo e fez a pior opção possível. Sabe, parecia na vitória de Chávez que o amor tinha vencido. O amor venceu. Não sei se isto soa conhecido por vocês. O amor venceu. E foi um desastre, porque Chávez assumiu o poder em 1999 e ali ficou até 2012, quando definitivamente doente e enfermo, teve que abandonar o cargo e entregou-o para o Maduro, que assumiu em 2012 e está lá até hoje. Essa é a democracia venezuelana e do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV. Eu estive na Venezuela há muitos anos atrás, era outro país, completamente diferente de hoje. Se tinha dificuldades, sim, as tinha, mas não tinha a extensão de hoje. Quando 5 milhões de venezuelanos, em estado de absoluta miséria, abandonaram o seu país. Isto significa algo como 20% da população da Venezuela já abandonou o país. Isso não acontece. Isso não acontece em nenhum outro país do mundo. É a maior crise desta natureza que se tem disputando espaço e porte com o que acontece na Ucrânia. É mais ou menos a mesma coisa, 25%. Só que a Ucrânia está em guerra com a Rússia. E a Venezuela, o governo está em guerra com o seu povo, jogando no fundo do poço da miséria. Uma realidade. Pois bem, mais um passo nesse relato. Vamos para um período anterior, durante a campanha eleitoral, falando a um auditório repleto de companheiros, como foram as manifestações de Lula durante a sua campanha eleitoral. Nunca tinha massa de povo. Era sempre um auditório de companheiros, ambiente fechado, selecionado. E ele fez um daqueles discursos em que ele caminha de um lado para o outro no palco, dizendo, basicamente, prometendo aos quem votasse nele um Estado socialista, e desse Estado socialista ele, Lula, iria extrair os melhores frutos, como se houvesse possibilidade de extrair melhores frutos de um Estado comunista. Fazendo essa promessa. E, ao mesmo tempo, despejando todos os seus boquirroto, que é todos os seus desaforos, xingamentos e promessas de sangue, suor e lágrima para seus adversários. Esse discurso está gravado, vocês podem ouvir, e num dado momento, e esse é um momento marcante, num ar assim brejeiro,
Lula disse: vocês estão achando, olha, o Lula está ficando radical? O Lula está mais radical? Digo, não, eu estou ficando mais maduro. Estou ficando mais maduro, né? Enfatizando a segunda sílaba do nome Maduro, para estabelecer aí a metáfora, para sublinhar a metáfora que ele estava fazendo. Quando um radical e ele, Lula. Ali ficou muito clara uma sintonia. Para um bom observador, ficou ali muito clara a sintonia entre ambos. E isso se tornou bem mais visível quando Maduro veio ao Brasil, maio, junho, por aí. E eles se encontram aos abraços e com expressões de afeto que escandalizou o mundo. Presidentes, chefes de Estado de vários países da América do Sul estranharam aquilo. Protestaram contra aquilo. Aquela recepção a Maduro. É um criminoso num governo que se tornou um governo criminoso, narcotraficante. Um governo que submete a sua população a uma situação de miséria, como a que acabei de descrever. Pois bem, aí vem o ponto a que quero chegar. Em certo momento daquela visita, falando com público e auditório, gravado para quem quiser ouvir, Lula diz o seguinte para o Maduro. Vou ter que ler. É breve. Eu vou em lugares onde as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema com a democracia. É preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a que eles têm contado contra você. Ou seja, Lula sabe quem é o Maduro, sabe que Maduro é um radical. E pensa, e disse e afirma, e crê nisso, junto com toda a oligarquia que hoje governa o país, que tudo se altera, que tudo se torna palatável quando se tem uma boa narrativa. Construa a sua narrativa. E nós estamos assistindo isso, estamos vivendo de narrativa. Não há mais fatos. Não há mais a realidade. Há uma doença nas consciências. E essa enfermidade só é possível porque tem gente sem caráter que se põe a construir narrativas para contar à sociedade. Histórias para pôr a sociedade a dormir desinformada, distante da realidade. E há todo um jornalismo colocado à disposição, que outro papel não tem hoje senão o de imprensa oficial, para passar a mão por cima das narrativas, referendá-las, fazendo aquilo que é preciso, repetindo, repetindo e repetindo, até que a narrativa se consolide. Danem-se os fatos. E se vendem narrativas à sociedade brasileira. De um modo. E Lula, então, aconselha o Maduro a fazer exatamente isso. Pobre jornalismo brasileiro. Olhem o processo pelo qual passamos. Vejam quantos bons, excelentes jornalistas, os melhores do país, foram demitidos em poucos meses. Num curto período, foram postos para a rua, demitidos dos seus veículos, porque não estariam sabidamente afinados com o papel que lhes caberia, que essa realidade das narrativas exigiria, o silêncio perante a mentira contada. E nós estamos vivendo assim. Gente, nós precisamos nos opor a isso, denunciar isso, falar contra isso, escrever contra isso, pressionar os nossos parlamentares. Eu diria que, principalmente, ser extremamente gratos a esses homens e essas mulheres, das mais variadas idades, todos eles bons e experientes jornalistas, que, tendo sido expurgados dos seus veículos, passamos por este processo típico das ditaduras. Típico das ditaduras.
tendo sido expurgados dos seus veículos, criaram as próprias empresas de comunicação, os próprios meios, os próprios canais, as próprias páginas, usaram as plataformas, as redes sociais, e vão muito bem, obrigado, milhões de seguidores. A eles, nossa imensa gratidão, a história os reconhecerá. Reconhecerá o seu valor. Cabe a nós fazer a nossa parte. Não engolir, enroladinho, mentiras que nos contam. Por mais que recebam carimbo de autenticidade desse jornalismo que já perdeu completamente a credibilidade. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o nosso país, livrando-o de todo o mal. Amém.